Oi, meu nome é Pietra Grisotto, esse é o meu canal de economia e de react a outros assuntos também. Eu gostaria de pedi-los que me sigam no TikTok e no Instagram, porque lá eu falo um pouquinho mais sobre economia. O meu Instagram é o eco.nomiga e o meu TikTok é Pietra Grisotto. Hoje eu vou reagir a uma pessoa trans e 20 conservadores no Zona de Fogo da Spectrum e eu espero que vocês gostem. Já venho aqui falar que a minha consideração é bem positiva em relação a esse assunto, porque eu sou libertária, então eu acredito muito que as liberdades individuais devem ser valorizadas a partir do momento que elas não vão invadir a liberdade individual de outrem. Então a gente vai debater um pouco sobre esse tema dentro da visão libertária e, obviamente, dentro das legislações que já são compostas aí Ao redor do mundo e tudo mais. No Brasil, no Brasil. Astrava da Vida, gestora de tecnologia da informação e militante LGBT, especialmente no que tange à empregabilidade. Estou no Zona de Fogo com 20 conservadores. A minha primeira afirmação é que a direita utiliza a proteção de crianças para remover o direito de pessoas trans. Eu concordo com ela, eu concordo porque aqui no Brasil, né, existe uma legislação que você só pode fazer essa transição de sexo aos 18 anos ou aos 21, isso vai depender muito da esterilidade. Se tiver risco de esterilidade, a pessoa começa a partir dos 21 aqui no Brasil, mas existem sim países que crianças de 16 anos já têm a permissão para começar a transição quando elas têm a disforia de gênero, né? Mas sim, eu concordo que isso é um argumento muito mal embasado, né? Então eu concordo com ela nesse aspecto de que é uma pergunta bem interessante de ser feita, né? Porque é meio que espantalhar assim um pouco, enfim. A gente vê constantemente a direita tentando passar projetos de lei que visam remover o direito de pessoas trans, de pessoas LGBTs, seja na questão de casamento ou na questão... Eu não diria nem que é a direita, eu diria que é o centrão, né? A bancada evangélica, essa galera aí. Por um lado eu concordo nessa questão, mas por outro eu entendo que existem pessoas, vamos lá, eu tenho um ponto um pouco discordante dessa questão, no sentido de... É que no Brasil essas questões são muito judicializadas. Existe uma forma correta de você criar leis, tá ligado? Eu vou dar um exemplo aqui do casamento homossexual. Eu acho que realmente tem que ser liberado, obviamente, já é livre, mas eu acho que o modus que isso foi feito foi errado. E abriu brecha para o judiciário começar a legislar, que é o que a gente vê mais como hoje, mas teoricamente ele não poderia, entendeu? Não então pode isso foi feito legislar. a partir do judiciário, mas era para ter passado uma lei pelo Congresso, ser aprovado pelos deputados, senadores e tudo mais. Sim. Então é só isso que eu discordo, mas eu sou a favor também. Porque abre uma brecha mesmo, né? Dá um certo tipo de poder assim na mão do judiciário. Sim. E, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina já tinha bem estabelecido, normas bem estabelecidas, inclusive. Sempre vai acontecer de eu falar alguma palavra errada, é brincadeira. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, ele já estabelecia que a pessoa precisava passar por tratamento psiquiátrico, psicológico, muita coisa antes de delimitar, né, a transição de sexo, e ainda por cima colocou aí o fato da esterilidade poder atrasar um pouco algumas mudanças de sexo, pessoas que querem mudar já de sexo, etc. Mas os bloqueadores hormonais, eles são proibidos para crianças, né? Então você já tinha ali uma certa garantia desses direitos, de alguma forma, sendo muito bem organizados. Então, você vê que tem sim um certo espantalho ali por parte da galera, mas abriu margem justamente para o STF. Ele determina, né, que uma pessoa ela pode se chamar de qualquer pronome a partir do momento que ela já se identifica como mulher ou homem, tem a disforia de gênero e etc. Aí entra aquele debate, será que isso é perigoso? Será que isso transforma em traz um risco maior? Será que deveria ser como o Conselho Federal de Medicina, ele decidiu uma coisa mais bem organizada, passar por várias etapas e etc. Então tem essa questão. Essa questão é tipo assim, eu acho que o espantalho que existe é o medo da direita disso ser um meio passo, entendeu? Sim. Tipo, é um passo para chegar lá, sacou? Como geralmente é. Tipo, tem um conceito chamado janela de Overton, que, por exemplo, você não muda a opinião das pessoas, da massa no geral, de um dia para o outro. Você vai aos pouquinhos, entendeu? A mesma coisa dá para fazer em relação à legislação. Aos pouquinhos você vai ali mudando uma coisa ou outra, enfim. Então acho que a questão da direita e dos conservadores é esse medo de, tipo assim, ser um meio passo para algo mais exagerado, entendeu? Sim, sim. De adoção, e inclusive os direitos
de profissionais da saúde, profissionais médicos, de acompanharem pessoas, crianças, adolescentes que eventualmente se identifiquem como trans na infância. Aí você já viu crianças não, aí, esse acompanhamento adolescentes? de criança eu não concordo, até porque a própria CFM, ela diz que antes da puberdade pode até haver a disforia de gênero, mas é estritamente proibido. Eu acho que um acompanhamento psicológico é uma questão, talvez, né, para uma criança que sofra muito com disforia de gênero, mas eu acho que lutar pelos direitos dessa criança é também saber que existem limites do que pode ser feito na infância ou não. Assim, eu não posso imaginar ou entender a dor de uma pessoa que tem disforia de gênero, de uma criança que passa por isso, um adolescente que passa por isso, mas eu acredito que, primeiramente, um acompanhamento psicológico e psiquiátrico é necessário, e se isso for uma decisão da maioridade, aí sim se tornar uma realidade, né? Mas eu acredito que ela, nesse sentido, ela quer dizer isso mesmo, né? Talvez ela quis dizer exatamente isso. Assim, mas nesse quesito, quando envolve menor, é complicado. Tem até aquela, entre várias aspas aqui, piadinha da direita, que tipo assim, toda criança trans é filho de uma mãe muito progressista, tá ligado? Se você for ver. Mas a gente tem que ver também o outro lado, que também existe caso de talvez uma subnotificação de disforia de gênero em famílias de direito, porque não vai falar, né, obviamente. Então, assim, eu acho que é algo que precisa ser mais estudado, talvez. Eu acho que tem muitas subnotificações em famílias conservadoras. Sim, o Renan, filho do Bolsonaro, pra mim... É Renan o nome dele? O mais novo. Pra mim é... Não, meu Deus do céu. Ele curte um bromance, pô. Eu acho que sim, um bromance. Tudo bom? Eu acho ela simpática. Ela sabe debater, ela tem uma forma de debater que é bem cientificista, assim. Eu gosto de pessoa pé no chão também. Eu não sei se ela é liberal clássica, mas ela daria uma ótima liberal clássica, porque ela gosta de ciência. Então, todo liberal clássico que eu conheço é extremamente pró-cientificista. Mas assim, vamos, né? Eu concordo nisso aí. Tudo bem? Sou youtuber e faço aqui também divulgação de filosofia. Às vezes a gente conversa de ciência no meu canal e também de teologia. Vai ser um prazer conversar com você. Legal, muito bom. Então, Michelle, eu queria conversar com você porque você acabou de fazer algumas afirmações bem fortes. Você está rodeada de 20 conservadores aqui que eu acho que disputam algumas opiniões, assim, não em concordância em tudo. Mas eu acho que é uma coisa comum essa questão da proteção da criança, porque, especialmente no último tópico que você falou, que é a questão do cuidado, ela é de sensibilidade da área médica, né? Então, assim, esse é um tema que é super importante, porque eu imagino que você esteja acompanhando as últimas discussões científicas sobre isso. Claro. E assim, eu não sei exatamente quais são suas opiniões sobre, mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina recente, que foi votada, passou esse ano, acho que em 8 de abril, salvo engano, e que tem uma preocupação porque justamente aquilo que você defende bastante, que é a ciência, né, tá um pouco em dúvida sobre essas questões. Será que realmente é seguro a gente fazer um bloqueio de puberdade? Vou te perguntar, você viu algum dos estudos que o CFM usa como referência? Porque o CFM não aceita bloqueador de hormônios em criança. Então, o cara fala bem, o cara tem uma postura muito boa, mas ao mesmo tempo ele tá espantalhando, né? Porque se você for olhar os documentos da CFM, olhar as regulações, não existe essa questão de você transicionar uma criança ou de você bloquear a puberdade que ele falou, né? Isso não faz nem sentido. É a partir do momento que a criança está crescendo ali, entrando na puberdade, que eles começam os primeiros tratamentos psicológicos, psiquiatras, na grande maioria das vezes, e depois, a partir dos 18 anos, entre os 18 e 21, a pessoa pode decidir se ela vai fazer a cirurgia ou não. E 21 se estende para caso de esterilidade. Se houver risco, aí a pessoa não pode fazer até completar os 21 anos e etc. Eu acho que tem um lance aí que é uma guerra de tipo assim... O ideal para fazer esses bloqueadores para, por exemplo, um menino que se identifica como uma mulher, ter uma aparência de mulher, condizer ali com que ele se vê, ela, né, no caso, enfim, seria fazer o mais cedo possível. Porém, existe a discussão também, poxa, mas o ser humano ele só consegue o pleno desenvolvimento mental ali para os 23, 24, não sei, acho que é 21, não sei. Então tem essa briga também, poxa, será que iniciar tão cedo a pessoa está em plena convicção do que ela quer, ou ela vai se arrepender depois? Porque existem casos também onde a pessoa já fez todos os procedimentos, até a mudança ali, para, por exemplo, fazer a cirurgia de criar um pênis ou arrancar, tá ligado? E a pessoa se arrepender depois. Existem, assim, milhares de casos, tá ligado?
Eu não sei como são as estatísticas, né? Eu acho que como a Michelle, ela é muito cientificista, ela deve com certeza trazer alguns dados. A gente pode dar uma olhada nisso lá na frente. As estatísticas, pelo que eu sei, assim, muito por alto, é que os índices de suicídio de pessoas trans até, sei lá, a grande maioria, ou pelo menos uma boa parte, não dura até os 35 anos de idade, tá ligado? Eu acho que tem muitos fatores sociais, muitos determinantes sociais pra isso e tal. Até os remédios, assim, pode causar depressão. É uma história pesada, mas eu me lembro, meu pai me conta essa história que tem um motel aqui em Valadares que, se eu não me engano, morreu. Eu não sei se o cara era homossexual ou era trans, mas ele morreu asfixiado. Porque alguém entrou no hotel dele com a desculpa de que ia ter um encontro e etc. e matou ele asfixiado. Isso daí tem demais. E meu pai lembra que na época ele ficou muito chocado com isso, a violência, né, e tal. Eu acho que é um tema... Porque apesar de eu ser da direita, eu sou da direita liberal, eu sou libertária, então ela é bem progressista. E eu sendo bissexual, eu entendo um pouco disso e tal, e etc. Mas eu acho que os bissexuais, assim, na luta LGBTQIA+, eles são os que tá lá mais na puta que pariu. Tipo assim, mais nesse ramo de, tipo assim, eu estou bem afastado do movimento e etc. É que não tem os problemas, assim, talvez enfrente algum problema, mas geralmente a grande maioria dos bissexuais que eu vejo acabam estabilizando ali a vida com um relacionamento hétero, vamos dizer assim. Um relacionamento hétero, porque é mais fácil. É mais fácil. Voltar atrás nisso, você leu alguns desses estudos? Li. Tá, e o que você concluiu a partir deles? O CFM, ele cita na resolução dele 39 referências bibliográficas. Isso. Não necessariamente todas elas eu endosso, ou que eu acho que são de validade científica total. Certo. Mas ele menciona, por exemplo, as resoluções que o Reino Unido, países nórdicos têm tomado atualmente, que é também da suspensão da puberdade. Mas o fato de um lugar tomar suspensão uma da decisão... puberdade, então isso é um assunto, então, suspensão dele. Existe os bloqueadores de puberdade, porque, como eu falei, o ideal para você fazer essa transição, tem um garoto ali, ele se identifica como uma mulher, e para ele ter um corpo feminino, se ele não fizer isso antes da puberdade, ele nunca vai ter um corpo 100% feminino, entendeu? Por isso existem os bloqueadores de puberdade mesmo. Eu acho debatível, acho que... Aí tem essa questão, o que eu vi por alto é que o que o CFM ele já determinou, né? Então, esse tratamento psicológico, ele é feito... Aí chega no momento ali dos 18, 21 anos, é ali que a pessoa vai decidir se ela realmente, através da disforia de gênero, de todo o sofrimento, a pessoa ela vai se adaptando ao que ela quer fazer, ao que ela não quer fazer, e os casos de arrependimento, assim, pelo que ela cita no debate, você vai ver, parece que são até pequenos, parece que são até pouco significativos do ponto de vista estatístico, né? Mas aí vem aquela questão, dados, como que a gente pode confiar no Brasil, que é um país que tem muitas subnotificações de dado, muitas missing variáveis, né? Variáveis faltantes cultural demais. Por exemplo, o Nordeste do Brasil é o lugar mais homofóbico do Brasil. O Centro-Oeste ali e o Sul são mais abertos a essa conversa, tá ligado? O Norte também não é tão favorável assim. Então, assim, mano, de Minas pra Bahia já é totalmente diferente a cultura, o sotaque, as alimentações, né? Então, a realidade social, então tem muita coisa que interfere nisso daí. Mas eu sempre mantenho a máxima. E é sempre aquele lugar de entender de onde vem a disforia de gênero, porque depois que faz a transição, não tem como voltar mais atrás. Então, você tem que entender tudo, tem que entender os traumas, etc. Essa decisão muito precipitada de bloquear a puberdade, eu acho radical. E aí que entra a grande discussão, de tipo assim, entra pra aquela você discussão, iniciar bem, você tem que fazer antes da puberdade, e pra você evitar arrependimento, você tem que ter um lóbulo frontal ali desenvolvido, tá ligado? E isso vindo de uma pessoa que estuda economia, a estatística, por mais que a estatística ela demonstre que não é significativo os casos de pessoas que se arrependeram, são pessoas. Então, a economia ensina isso, são pessoas. O ideal é a gente chegar ao mais próximo de não acontecer isso, da pessoa querer destransicionar, porque existem muitos riscos à vida, enfim, além das determinações sociais, como uma pessoa dessa vai viver em sociedade, porque a sociedade é muito preconceituosa com pessoas trans e etc. Mas eu acho que pega esse ponto, assim, das crianças é o que me pega um pouco. Eu acho que, tipo, tem que ter muito aconselhamento e muito tratamento psiquiátrico para que essa decisão ela seja feita, sabe? E seja acertada. Eu acho muito difícil, não sei. Agora,
o sofrimento da pessoa que tem a disforia de gênero também, eu nem consigo imaginar, né? Porque eu acho que isso é uma experiência muito única e ainda se debate muito isso na sociedade. Já aconteceu isso com os homossexuais, com os bissexuais. Agora é um momento da gente debater muito sobre a transexualidade, né? E a questão do transgênero e etc. Então, tem coisas que a sociedade brasileira ainda está aprendendo ainda, sabe? Coisa básica, enfim. É porque essas pautas, elas vêm muito de países liberais, neoliberais, países onde você tem, tipo assim, digamos, um certo nível de progressismo que acompanha muito o próprio capitalismo em si. Então, à medida que o lucro ele vai aumentando, vão aumentando esses debates sociais, como a gente tinha dito no vídeo passado, né? E querendo ou não, é uma cirurgia muito agressiva. Para arrependimento depois é tenso, tá ligado? Por exemplo, para uma mulher que quer se tornar um homem no corpo, no físico, você tira uma parte da carne do seu braço para criar um pênis. A mulher tem, para virar mulher no caso, tem que cortar os seios. E países que seguem e países que seguem muito essa lógica liberal são países que muitas crianças, porque para mim é criança, né, já começam essa transformação, essa transgeneridade, eu não sei qual que é a palavra certa, já começam a transição a partir dos 16 anos, então é complicado. Científica. Perfeito, mas o Reino Unido não está fazendo em absência ou abstinência de qualquer... O Reino Unido, ele está fazendo através de financiamento de uma pessoa bilionária, já vem esse movimento há muitos anos, que é da J.K. Rowling. Houve um passo atrás dado em relação a políticas de diversidade e acompanhamento de pessoas trans, inclusive o sexo das pessoas passou a ser, então, o balizador passou a não existir gênero, digamos assim. Então, a decisão do Reino Unido, ela não é uma decisão baseada na ciência, é uma decisão política e ideológica. Não, eu acho essa afirmação um pouco temerária, porque De que maneira? O NHE... Bom, ela não é prolixa, isso é muito bom, ela é uma boa debatedora e ela traz os fatos, né? Tipo assim, olha, essa é uma decisão política e ideológica. Ela é mais científica e ela mesma cita isso, eu sou mais científica e etc. Então... é justamente como se fosse o nosso... Exatamente, system dele lá, né? Que é de service, na verdade, né? O sistema de saúde deles lá. Ela é muito inteligente. Eu não debateria contra ela, porque... Eu também não. Ela é muito inteligente. Mas aqui, tem uma questão também que a gente tem que considerar. Eu vou falar algo que eu não vi o embasamento dessas pesquisas, tá? Mas existem também pesquisas enviesadas, tá? Temos vários casos na história onde, assim, a indústria pagou certa pesquisa, certa indústria pagou outra pesquisa, então assim... O maior caso de estatística enviesada que eu vi foi quando eles colocaram que estava tendo uma queda na taxa de gravidez entre as meninas de 15 anos porque começou a educação sexual nas escolas. Só que essa queda, ela deixou de ser abrupta. Era uma queda numa velocidade menor do que o momento em que começaram ali a trazer essa pauta nas escolas. Ou seja, tipo assim, o gráfico ele dá uma desacelerada, sabe? Ele desacelera essa diminuição. Mas eles não falam isso. Existem estatísticas enviesadas em todo e qualquer projeto para você defender uma ideia. Por isso que você não pode ir, tipo assim, na tese, né, vai dar certo, no final nós vamos ter esse resultado. Você não pode manipular os resultados matemáticos, mas dá para mentir com estatística. Dá para você fazer recorte de tempo, recorte sazonal e etc. Então, assim, tem aqui, eu não tô falando, só para deixar claro, né, eu não tô falando que é o caso dessas pesquisas. Sim. Eu tô falando que existe, sabe? Então, a gente tem que investigar e teríamos que investigar mais tempo para ver como era antes, como é hoje. Então, é por isso que eu gosto. Eu acho que um corte de séries temporais ali é bem melhor, assim, para estatisticamente você ter uma visão. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem gente que é contra protetor solar porque no país onde mais se usa protetor solar no mundo é o mesmo que tem mais câncer de pele. Olha como é que você pode enviesar as coisas. Implica uma causalidade, né? E não, você não sabe se tem uma correlação. Os outros fatores, implica uma causalidade. Ou algumas especialidades para falar sobre o assunto e fazer o Cast Report. Eu não sei se você leu o Cast Report. Mas essa questão, porque como a gente tem um tempo bem breve, eu quero ser bem específica. Claro. Quais são os problemas que você detectou, seja na decisão do Reino Unido ou na decisão do CFM? Quais foram os problemas para, por exemplo,
as crianças, vamos falar de crianças, já que você está mais focado nisso. Quais os problemas que você viu para isso? Tá, nós temos diversas, aliás, não comorbidades, mas problemas que podem afetar essas crianças que passam pelo bloqueio da puberdade, né? A gente Qual tipo de problema? Seja bem específico. Tá bom, a gente pode falar sobre a densidade óssea delas, existe uma preocupação sobre a fertilidade também que está em jogo. A partir de quanto tempo? O que houve? Que você quer mexer isso aqui? Não, tá ótimo. Ah, tá. Bem, mas então, a gente A partir de quanto tempo que é problema? Então, exatamente isso, Michele. Os estudos não são suficientes para a gente saber... Não, a gente já tem dados disso. Desculpa, eu acho que a evidência não aponta para a gente ter certeza. Olha só. Pode falar. Até 2 anos de bloqueio púbere, até 2 anos, não é constatado nenhum efeito permanente, por exemplo, de infertilidade, que é uma coisa que trazem muito a pauta, tá? Sim. A partir de 2 anos eu concordo. Só que para tu ter uma pessoa que já está em bloqueio púbere, há 2 anos, ela já está há muitos anos no acompanhamento, com uma equipe multidisciplinar. Então, Mas, mesmo assim, por mais que, a minha opinião, por mais que já exista um acompanhamento psiquiátrico, psicológico e até um acompanhamento de assistente social, né, multidisciplinar, como ela disse, eu acho que é muito certeiro que pode haver um arrependimento caso a pessoa fique estéril. Porque, assim, não dá pra você saber, os seus traumas, que são traumas presentes, não dá pra você saber como eles vão reverberar no futuro. Então, eu acho que, assim, de fato, seguindo, né, o Conselho Federal de Medicina, se houver alto risco de esterilidade, começar ali aos 21. Eu acho que é bem mais seguro, né? Essa pessoa, ela tem a disforia de gênero, eu sei que é difícil, mas com o acompanhamento certo, eu tenho certeza que a pessoa ela pode esperar para que isso não se torne lá na frente um arrependimento. Sim. Um arrependimento contínuo, né? Porque você não vai poder ter filhos e etc. Só que também tem uma outra questão. Hoje se debate muito as formas de se ter filho, né? Você pode adotar, você pode, enfim... Tem várias, múltiplas, N formas, né? Mas assim, ó, eu peguei aqui bem de leve, talvez eu vou tirar depois se não condizer com a realidade. Mas, por exemplo, eu pesquisei os índices de suicídio entre pessoas trans. Óbvio que envolve vários fatores, mas eu imagino que a questão hormonal, a questão de vitaminas e tudo mais que altera no seu corpo, porque você está induzindo o seu corpo biológico a seguir uma outra tendência, vai interferir no seu mental, no seu espiritual e em outras coisas? Vai, porque a disforia de gênero... alta, tá ligado? A disforia de gênero, ela também é acompanhada de fatores biológicos, que talvez tragam ali um problema muito grande futuramente, porque você já não é mais um homem, agora você é uma mulher. Então você tem que aprender a lidar com o mundo das mulheres, que é muito difícil. As mulheres, elas sofrem muitos abusos, elas sofrem muitos feminicídios, a sociedade, né, feminina sofre muito de feminicídio. Então, assim, elas passam a conhecer novos problemas, elas passam a conhecer uma nova realidade. Para além disso, tem a questão do preconceito, tem a questão do tratamento social, tem todas essas coisas. Então, eu acho que essas pessoas têm que continuar e têm que receber um auxílio, digamos assim, de tratamento psiquiátrico e psicológico pro resto da vida. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O estudo na Dinamarca usou ali 6,6 milhões de pessoas, inclusive trans e tudo mais. Ele avaliou quantas pessoas ali dentro da heteronormatividade, dentro do espectro trans ali, o pessoal trans tem 7,7 vezes mais tentativas de suicídio, por exemplo, do que pessoas na heteronormatividade, por exemplo. Estados Unidos segue a mesma tendência, 44% relataram ideações suicidas recentes, enquanto 7% fizeram tentativas recentes, sabe? 21% relata automutilação. É bom você me trazer a estatística, né? Que você já está aí pesquisando. Então, Ontário, Canadá, ó, o estudo apontou que entre as pessoas trans, 35,1% consideraram seriamente no ano anterior a tentativa de suicídio, né? Então, assim, querendo ou não, essas crianças, elas vão crescer. O que ela está falando aí é tipo assim, no recorte dentro da infância, tem alguma consequência? Talvez não tenha ali no início, mas depois vai ter, entendeu? Então, assim, eu acredito que, por mais que não existem pesquisas falando não tem consequência nessa parte da vida, mano, vai ter depois, entendeu? Na minha posição de minarquista, eu acredito que a liberdade individual não deve se sobrepujar à liberdade individual de outrem. Então, eu acho que essas pessoas têm que ter um acompanhamento, um tratamento psicológico, psiquiátrico pelo resto da vida.
E elas têm que ter essa consciência, porque além de ter todos os determinantes sociais, ainda existem os determinantes biológicos, porque aquela pessoa, ela tem uma disforia de gênero, mas pela primeira vez ela vai lidar com, né, diferentes hormônios, diferentes situações, diferentes cotidianos. As mulheres passam por diversos casos de feminicídio, estupro, então tudo isso vai interferir na vida dessa pessoa. Principalmente quem transiciona para mulher, sofre muito mais, com toda certeza. Aquele risco que qualquer tratamento de saúde tem. Você não lê a bula de todos os seus medicamentos para saber quais são os efeitos colaterais de todos eles. Então, mesmo no bloqueio púbere, existe a possibilidade de haver um efeito permanente, como o da infertilidade, mas existe um prazo para que isso aconteça. Eu concordo com você, por exemplo, sobre a densidade óssea. Eu sou uma pessoa trans que eu bloqueio a minha testosterona há 10 anos. Eu posso ter problemas de saúde por causa desse bloqueio. E problemas psicológicos também, né? Testosterona, literalmente, assim, é o que... movimenta. É o que movimenta, né, e tal. Então, imagina você... É o que movimenta o nosso corpo, que ajuda a gente a... Tanto que o T3 e o T4, né, eu sei disso porque eu tenho... eu sei disso porque eu tenho hipotireoidismo, são tão importantes que eles, de certa forma, regulam todo o seu bem-estar. Até a produção de taurina tá muito ligado com isso. Então, imagina só, tem implicações extremamente psicológicas, né, e é importante um acompanhamento com um psiquiatra. Como ela disse, é um procedimento radical. Talvez o suicídio possa se explicar por uma questão biológica também, a gente não sabe. Você está bloqueando testosterona. Não, tem remédio, por exemplo, que tem como efeito colateral ideações suicidas, por exemplo. Então, assim... Talvez mexendo ali nas coisas dos hormônios e tudo mais, eu não tenho conhecimento médico para isso, você vai induzir o cérebro a mexer alguma coisa ali dentro, sabe? Por isso vai ter ideações. Desde que a criança ela passa a ter essa disforia de gênero, você já vai percebendo ali nas pequenas coisas do dia a dia enquanto pai, enquanto mãe, mas você tem que, de certa forma, levar essa criança a um psiquiatra e fazer muito tratamento para que essa criança realmente tome uma decisão na vida adulta. E um psiquiatra muito bom, que hoje em dia é muito... Tem que ter um pé atrás, tá? Tipo, tem. Vou fazer essa ressalva aí. Então o que acontece? Eu preciso suplementar para não ter esses efeitos. Eu preciso fazer treinos físicos, ter uma alimentação mais controlada. Então existem efeitos que eles não vão ocorrer no grau que é falado que vai ocorrer se tu tomar os devidos cuidados, como qualquer tratamento médico. Então eu não entendo onde que está o risco aí? Porque assim, ó, vou te apresentar um dado para a gente estabelecer a discussão. Ótimo. A JAMA Pediatrics, que é o jornal de medicina dos Estados Unidos, publicou um estudo com acompanhamento de crianças e adolescentes por 10 anos em terapia hormonal e crianças e adolescentes por 6 anos aí em processo de transição, tá? Certo. No caso de terapia hormonal, de bloqueador, num universo de mais de 590 crianças e adolescentes, apenas 2... Não todos estavam em terapia hormonal, tá? Mas apenas 2 entraram em processo de tratamento hormonal, bloqueio púbere, e desistiram da transição. Então, no universo de 590... E agora, o que acontece com esses 2? Esse é o dilema da economia. Tipo assim, não sacrificar duas pessoas. É também do judiciário. O judiciário prefere soltar um bandido do que prender um inocente. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem essa máxima, né? Tipo, é melhor evitar o dano a 2 do que, entendeu? Na minha opinião, a liberdade individual de uma pessoa não deve sobrepujar de outrem. Então, nisso, eu já começo a pensar o seguinte. É uma criança, é um adolescente, não tem uma formação. E lá vai aquela, né? A formação do córtex pré-frontal. Se tirar isso, ninguém mais... Acho que uns 50 vídeos no YouTube que o cara falou me zoando, né? Tipo assim, uns 50 vídeos no YouTube caem. Mas, com certeza, essa criança não tem o cérebro formado, né? Dito isso... Esse arrependimento vai levar a consequências e traumas lá na frente. Então, cadê a responsabilidade dos pais? Eu acho que não deve haver esse tratamento de bloqueio da puberdade. Isso eu já acho demais, mas assim, eu acho que um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, até o momento onde aquela pessoa decida que é realmente aquilo que ela quer fazer, e também sabendo dos riscos da esterilidade, no caso de, tipo assim, você ter que esperar até os 21 anos, aí eu já acho... Eu acho que é melhor, sabe? Aí eu já acho que a discussão ela acaba aqui, pronto. Now the world don't move to the beer. Só pra pontuar, eu duvido, só pra pontuar, né? Eu duvido que a direita pense nisso, nos argumentos deles, tá ligado? Sim. Mas eles vão lá mais um aspecto tradicional, religioso e tudo mais. Mas eu acho que tem gente da direita que tem esses pontos que são de questão de, tipo assim...
O tradicional e o religioso não vai funcionar aqui, eu acho. Brasil, né? Não funciona. Mas você trazer argumentos da própria biologia em si, da própria medicina, o que o Conselho Federal de Medicina fala sobre isso, o que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu. Então, assim, pelo judiciário você pode, sim, usar o seu nome social, de acordo com o seu sexo, com a disforia de gênero e etc., mas, de acordo com o CFM, existe uma idade ali pré-estabelecida para começar com os bloqueadores hormonais, para começar com o tratamento e todo o resto. Aí já não é uma discussão política nem jurídica, né? Nesse ponto dá para ver como o Brasil é conservador, porque países progressistas, ultracapitalistas, costumam permitir aos 16 anos. Sim. Costumam permitir aos 16. Um acompanhamento de muitos anos. Certo. Então, o que acontece? Se tu tem um dado que mostra que é muito raro acontecer o arrependimento, tu vai, ou a reversão do caso da transição, o que tu vai fazer? Tu vai impedir que todo o número de pessoas que transicionam e que são casos de sucesso ocorram para proteger um pedacinho, e a gente tem que cuidar. É um dilema moral, tá ligado? É um dilema moral. Ela é muito inteligente e ela não é prolixa, ela vai direto ao ponto. Ela tem uma consciência do que ela diz. Debater com ela é difícil, debater com ela não é fácil, não é à toa que, tipo assim, que ela tem ali, ela senta com 20 e tantas pessoas e ela não treme em momento nenhum. Mas aí entra o dilema moral pra mim. Porque estatisticamente falando, de fato, a estatística ela é muito assim, ela é irrelevante praticamente, né? Mas se você considerar que são 2 vidas humanas, ela deixa de ser irrelevante. E outra coisa, e o posterior? Talvez não arrepende ali com 16, 17, 18 anos, mas e o posterior, tá ligado? Por isso que eu acho que o Conselho Federal de Medicina, ele leva muito em conta com esse dilema da própria vida em si, essas 2 crianças, porque segundo eles, quando que você vai começar com o tratamento, né? Então, assim, agora em países progressistas já tem casos, existem casos, acho que são casos pouco emblemáticos de transições que começaram quando era muito nova criança, era uma pré-adolescente ou adolescente. Aqui no Brasil, infelizmente, eu não achei nenhum estudo de caso, assim, para poder falar se tem esse tipo de... Aqui não pode, aqui é proibido. Nisso a gente vai vendo também que o Brasil, ele tem ali umas amarras conservadoras, é o primeiro país mais católico ou é o segundo? Acho que é o primeiro, da América Latina, sim. Da América Latina mundo, é o primeiro, né? Mas não sei, tem a Espanha, não sei se é o Brasil. Eu acho que é o Brasil, por causa da densidade populacional. Primeiro 100% é o, deixa eu ver aqui, se considerar o país mais católico do mundo, aquele com maior porcentagem é o Vaticano. Se considerar o país mais católico, como aquele com o maior número de absoluto de católicos, é o Brasil. Tá aí a resposta. Os erros médicos, mas todo o erro médico tudo bem, pode ocorrer em qualquer procedimento. Tá, eu posso só fazer alguma... Tá, então é o seguinte... Eu sei que você vai... Mas a gente, primeiro, quando a gente vai fazer esse levantamento, primeiro eu quero só fazer uma qualificação antes do debate. Independentemente de a gente ter Dá uma pausa aí rapidinho. Isso daí eu concordo com o que ela falou. Por exemplo, esse dilema moral das 2 pessoas aí. Um remédio que é muito bom, em certas pessoas vai ser ruim, entendeu? Sim. Por que é liberado? Então eu entendo um pouco da discussão que ela quer fazer. Eu com a quetiapina. Então. Eu dei a catisia. Aí o médico, nossa, mas funciona pra todo mundo. Eu falei, mas se você soubesse meu nível de azar, meu querido... Então, tem efeito colateral, tá ligado? Tem a catisia. E é liberado, entendeu? Então, assim, eu entendo o ponto que ela colocou aí, porém, eu fico preocupado com o posterior. Eu acho que é preocupante porque eles podem cair numa depressão. Porque você tá bloqueando o testosterona. Então, é muito mais fácil para um homem que transiciona para uma mulher passar pela depressão. E aí que então, esse é o ponto. Aí que eu já penso na experiência individual também. Eles falam que essa questão do suicídio que vem a posteriori, que é muito alto, as ideações suicidas, é devido a uma estrutura social. Mas aí que tá também. Todos que transicionam vão ter a mesma oportunidade de viver bem, de ter uma qualidade de alimentação, de ter um ambiente agradável. De regular a testosterona também. Com o estrogênio. É caro. Eu sei que é caro porque, como eu tenho hipotireoidismo, eu já fiz tratamento de hormônio bioidêntico. É muito caro. É muito caro. E isso começou a popularizar bastante esse tratamento de hormônio bioidêntico para mulheres mesmo e etc. Para pessoas que têm, às vezes, ovário policístico e aí, em algum momento, tipo, começa a fazer esse tratamento. Ou pessoas que têm, sei lá, eu tô falando por alto porque eu não sou médica. Se, porventura, eu falar besteira, pode
Alguém pode me corrigir no comentário, mas tipo assim, pra quem tem o hipotireoidismo, que trava a produção do T3, do T4, eu cheguei a fazer esse tratamento hormonal. É muito caro. É muito caro. E é um creminho desse tamaniquinho, assim. É isso aí. Dura o quê? Não dura 3 meses. E aí já vai você gastar lá uns R$800 com tratamento hormonal. Então, essa é a questão da disforia de gênero. O SUS tem condições de abarcar e atender a todas as pessoas que têm a disforia de gênero? O que pode ser feito? E se atender, essa pessoa vai ter condições de dar continuidade a esse tratamento? Mano, a gente não tem saneamento básico. E aí a gente lembra da Suíça, que é tudo voucher. Tipo assim, imposto de renda, voucher, não tem pobres, quase não tem pobres no país. A gente fica triste e lembra que estamos no Brasil. É isso aí. E aí o sistema de voucher lá funciona perfeitamente para quem quer, por exemplo, um seguro-saúde, etc., né? Que quer um plano de saúde ali, de transição etc. e tudo mais, enfim. Porque é um país que enriqueceu, é um país quase libertário, é um país muito bem dividido dentro de uma ótica federalista, é um país que tem um dos menores impostos, IVAs, Imposto sobre o Valor Agregado do mundo, ao mesmo ponto que tem um imposto de renda justo, que tem uma política de voucher, então você vai ver assim, o país quase não tem suicidas, né? Então. Posso estar falando pela bunda também. Um consenso médico, não? Eu acho que a sua pauta era se a direita está instrumentalizando as crianças para tirar esses direitos trans. Eu acho que essa é uma preocupação legítima a partir do momento que a gente tem uma dúvida médica sobre isso. Certo. Tá? Então, assim, não necessariamente a gente está falando aqui de um problema que a direita... Você foi votado. Tava bom, tava bem legal. Tava bom. Ela falou, tava bem legal. Os dois foram bons. Foram muito bons. Tava bom, obrigado. Eu vi, inclusive, que as bandeiras não estavam levantando, que o pessoal tava gostando. Tava bem legal. Ela é muito simpática. Hello! Eu sou o Robert, prazer, Michele. Eu sei que você transita muito dentro do campo científico, e eu gosto muito. Mas quando a gente está pensando na vida prática, e eu discuti isso com o Alexandre Sadé no momento que nós tivemos para discutir sobre pessoas que destransicionam, e também pessoas que vivem a transição não desse jeito bonitinho como você fala, porque a maioria das pessoas vão tentar aliviar o sofrimento da disforia de gênero delas procurando métodos clandestinos. Nem todo mundo vai fazer tratamento como você está colocando, bloqueadores hormonais. Aqui no Brasil, principalmente. Existe aqui o cenário no Brasil, ideal, não tem como, né? No Brasil, esse cenário é o mais... Provavelmente é o que mais acontece. Sim. Infelizmente. As pessoas querem aliviar o sofrimento. Mas aqui a gente traz para a saúde pública, ela é um caos em si, muitas vezes, mas a gente deveria ter o tratamento próprio. Deveria, mas o que a gente faz com essas pessoas que... A saúde pública é um caos, e aí a gente vê as várias obrigações que o Lula deixou para fora do caixa para ser pago daqui lá em 2027. Cadê o dinheiro da saúde? Cadê o dinheiro da educação? Porque sim, dentro do liberalismo clássico, dentro das noções que a gente tem dos 3 poderes, existem 2 direitos fundamentais, que é saúde e educação. E o liberalismo está, nesse sentido, o liberalismo político tem falhado muito. Os nossos 3 poderes têm falhado muito. A gente está debatendo aqui onde está o dinheiro da saúde, enquanto tem obrigações de caixa que vão ser fechadas em 2027, porque está sendo deixado de fora das contas, da contabilidade nacional. Parece que a pedalada fiscal, eu não sei se ela ficou... é padrão no Brasil virou um padrão no Brasil, mas... E aí que tá. É uma coisa que eu penso bastante a respeito desse tema. Se liberar hoje, vamos lá, o SUS começa a fazer esse tipo de tratamento. Vai dar um aparato suficiente para... Não vai. Não vai, Zé. Não vai. Esse é o ponto que eu penso não vai. Esses dias eu fui em uma unidade do SUS, não tinha, papel para poder enxugar a mão no banheiro, então... Assim, eu tenho amigos... A gente está debatendo então... se esse tipo de cenário é um cenário ideal para uma pessoa fazer uma transição de gênero. Sim. Eu tenho amigos e amigas que são, assim... Gente humilde, gente que é mãe, que é pai, gente de 50, 40, tenho vários amigos, sabe? Eu tava conversando com uma senhora que eu converso bastante, eu tomo um chazinho da tarde com ela, às vezes um cafezinho. Ela falou, Marcos, eu tô sentindo umas dores e tudo mais. Eu falei, uai, o que você tem e tal? Ela falou, Marcos, eu tenho que fazer uma cirurgia há 10 anos, tô na lista do SUS de vesícula. Vesícula, mano. Então ela falou, coloquei meu nome lá, nunca me chamaram, tô esperando. Eu falei, nossa, vamos olhar isso daí, vamos dar um jeito e tal. Gente humilde, é gente do dia a dia, tá ligado? Gente do dia a dia. Não tem condição de atender essas pessoas. Então,
Esse é Não o tão SUS da vida real. É o SUS da vida real. preocupando com isso hoje, que já são um problema. Se a gente pensar na década de 80, as pessoas que transicionaram, eu fui uma pessoa que vivi como uma pessoa trans mais de 15 anos, transicionei na idade da adolescência, fiz a mudança de sexo e deixei de ser uma pessoa trans. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Nesse tema especificamente. Quando você fez essa transição, Sim. ela ocorreu de uma maneira em que você tinha um acompanhamento próprio ou simplesmente foi uma transição, entre aspas, forçada ou porque você sentiu a necessidade de transicionar? E aqui a gente entra num problema, porque o que o médico tem como validar se a pessoa ela pode se auto-identificar? Do que adianta a opinião médica se basta a pessoa dizer o que ela se auto-identificou? Você sabe que isso aqui é um fato. Mas Essa discussão... Eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado nessa auto-identificação. Foi o que eu Entendo. falei. Deve-se existir uma conversa psiquiátrica psicológica Etapas, até né? os 18 anos. Devem existir etapas, e essas etapas elas devem ser importantes. É igual o caso do aborto. Quer legalizar o aborto, você vai diminuir o número de abortos legalizando o caso de abortos. Você vai parar um pouco com o que acontece clandestinamente em um país utópico onde o SUS funciona, mas ao mesmo tempo você tem que conversar muito, porque isso gera traumas. Sim. Você achar que um aborto não pode gerar trauma em uma mulher, ou que não pode se sobrepujar às necessidades psicológicas dessa pessoa, é muita inocência, é uma presunção de inocência muito grande. Mas claro que legalizando diminuiria, até mesmo por conta dessa quantidade dessa necessidade que existe quando algo é legalizado de passar por etapas de multidisciplinares mesmo, Sim. assistente social, psicólogo, psiquiatra e todos esses tratamentos e etc. Né? E aqui no Brasil a gente está longe de ter até plebiscito ou referendo para votar coisas que são importantes, que a sociedade poderia decidir. Então, assim, na área da saúde, basicamente a gente quase não tem voz, eu acredito. Não legalizam também a maconha, a gente quase não tem voz no nosso país para muitos temas que poderiam ser subjugados pela própria sociedade em si, né? Fazer um plebiscito hoje no Brasil é muito difícil, eu acho que eles dificultam isso intencionalmente. É porque existem regras para você cair num plebiscito, Sim. existem regras de votação para que caia um plebiscito e um referendo, que eu já acho, né, absurdo, que eles fazem todo um trâmite para poder atrapalhar e Para não funcionar. Para não funcionar. O que você falou aí também, que eu queria comentar, eu acho que é importante, o brasileiro não sabe, talvez, eu estou generalizando, não sabe dividir as esferas também. Eu acho que, por exemplo, o que ela comentou aí da questão do nome, com certa idade já pode até mudar o nome e tal. Isso é uma esfera jurídica, você vai alterar a burocracia. Mas o que é a esfera médica, psicológica, psiquiatra, entre várias outras áreas, falam sobre, entendeu? A gente tem que dividir o que é cada coisa. Talvez os direitos civis ali na questão burocrática estejam avançados. Por exemplo, eu já fiz processo que antigamente para alterar o nome de uma pessoa trans, a gente tinha que passar pelo judiciário, tinha que fazer todo um trâmite. Eu fazia muito de pessoas que mudavam o sexo lá nos Estados Unidos. Trazia o documento para cá, a gente enviava para o STJ aprovar, fazia todo o trâmite. Hoje você vai no cartório, você já muda, tá ligado? Sim. Isso é um avanço do direito civil, burocrático e tudo mais. E a endocrinologia também, ela tem que ter uma responsabilidade muito grande de fazer diversos exames para saber o que está faltando, para poder equilibrar aquilo ali no corpo daquela pessoa, para evitar um possível suicídio, evitar um possível que nasça ali naquela pessoa, uma nova forma de pensar que vem com questões psicológicas. Então a endocrinologia, ela tem que estar sempre fazendo exames, ela tem que estar sempre balanceando a quantidade de hormônios para que aquela pessoa não entre em uma situação de uma furada gigantesca. Então, assim, como que o SUS vai custear? A endocrinologia é uma das áreas mais caras da medicina. Sim. E a gente está falando de um país que não existe avanço tecnológico nem mesmo para segurança. Nem mesmo para segurança a gente tem um avanço tecnológico no longo prazo, que, enfim, a própria segurança, ela utiliza a eficiência. Então isso deve acontecer para a área da saúde também. Um dia eu vou fazer um trabalho de saúde, porque eu sempre cito esse trabalho da segurança, porque eu sempre fico impactado com o fato de que a polícia ela trabalha com esquema tático. Isso para mim é bizarro, assim. E eu acho que deve ser a mesma coisa para diversas áreas no Brasil. Não há avanço tecnológico, a eficiência ela aumenta de forma pura, sabe? Só para esclarecer, pelo que eu entendi aqui pro pessoal, a polícia tá indo na marra, tá ligado? Tá indo na marra. O Estado não dá aparatos ali, tecnologia mais avançada para eles avançarem. Eles realmente dão segurança ali no sangue. Em breve eu vou começar a estudar a área da saúde para eu saber se tem estagnação também, avanço tecnológico, ou se é eficiente.
Tipo assim, será que é a força dos médicos e dos enfermeiros que faz com que aquilo fique vivo ali? Porque se você for olhar a estruturação não O hospital aqui municipal é feio, é triste. Um dia eu fui lá para ser Chega atendido, gente sem eu fiquei perna, fica uma coisa horrorosa. Eu já fiquei umas 5 horas lá, eu falei, mano, quer saber, eu vou na farmácia ali. O meu pai, ele é concursado, né? O meu pai enfim, ele é do setor público, não é do setor privado. Melhor comentar isso. Deixa pra lá. E ele trabalhou na Secretaria de Saúde Municipal. Ele via gente sem perna, sem olho. Lá é tenso. Complicado. Discussão existe, não existe? Sim, mas a pessoa precisa de um médico para validar ela? Não foi essa a pergunta. Ok, mas você está dizendo que eu tive acompanhamento. Eu estou te dizendo que mesmo que não tivesse, isso não muda o fato de que eu vivi como uma pessoa trans todos esses anos. Ok? Em nenhum momento isso. Mas aí isso aí ele decidiu, né? Ele teve acompanhamento. Então, eu acho que ele falou que ele transicionou, aí depois disso transicionou de novo. Mas é aí que tá, né? É uma decisão individual, nesse caso. Tipo assim, porque ele passou pelo tratamento psicológico, psiquiátrico e etc. Nesse caso, não tem muito o que falar. Ele realmente é uma estatística. Eu vou te falar. É uma estatística viva na nossa frente aqui. Então, eu vou falar. E provavelmente muito rara também. Sim. E assim, um ponto que eu deixo claro, o Estado, ele não coloca essas etapas para transicionar para tipo assim, eu sou benevolente, não. Ele faz isso para tirar o dele da reta depois. Sim. Você fez isso, a gente deu todo o suporte ali, a gente obrigou você a fazer as etapas, problema seu, entendeu? Sim. E de fato, eu que estudo numa federal, eu posso afirmar e-mail todo dia, assim, sobre tudo, para não ter aqueles problemas de trâmites legais. Então, eles trabalham muito bem com o aparato burocrático. O Estado é burocracia, ele é a criação de burocracias para fuder a nossa vida, basicamente. Então, ele é muito bom com burocracia, isso é um fato. Estou discordando disso. O ponto é o seguinte, tá? A gente pega os dados do Antigos, aqui de São Paulo, tá? Todo mundo que faz acompanhamento no Antigos, 80% não são trans. Deixa eu concluir meu ponto. 80% não são trans. Isso quer dizer o seguinte, existe uma parcela da população que se identifica como trans em algum momento da vida e que ao fazer o acompanhamento multidisciplinar, conclui que não é trans. Isso a gente está falando antes de processos hormonais e cirúrgicos, tá? Ótimo. Você está falando no caso 0,001 da população. Não, eu estou falando no caso de acompanhamento de pessoas trans. Mas é que não atende todas as pessoas, Michele. Mas aí deveria atender. Mas que a gente precisa pensar. Mas é um processo nichado, não precisa acompanhar todo mundo. É. Pelo que eu entendi, né? O debatedor, e ele ganhou uma bandeira verde pra ficar mais 10 minutos com ela debatendo. Eu não achei ele um bom debatedor. Eu não achei ele bom, não achei o último melhor. Mulheres trans que estão na rua hoje, que vivem da prostituição e que não têm esse acompanhamento, mas de fato se identificam como pessoas trans. Eu não estou discordando disso. Você está falando sobre a sua destransição. Não, eu estou dizendo numa questão, não. Peraí. Eu estou usando como modelo para você pensar. Nossa, eu esqueci de botar o vídeo em tela cheia. Não. Que você advoga, é a área que a gente precisa só pensar. Não é porque existem pessoas que estão na marginalidade sem dúvida, e essas pessoas sofrem muito por conta de uma transição e também muitas não tem como fazer a destransição. E quem é que força a transição dessas pessoas? Elas mesmas, porque não se identifica dentro da incongruência de gênero. Agora a gente está discutindo, transicionou, como destransicionar, a gente não... Esse é o problema do Brasil, a gente não consegue resolver um problema e já vem outro. Então sim, existem casos de arrependimento, isso tem que ser considerado dentro de um caso de saúde pública, né? Ainda mais que a gente está debatendo muitos direitos das pessoas LGBTQIA+, eu tô centrada numa ideia, assim, mais liberal, porque eu sou libertária, então eu tento dar uma controlada e etc. Eu tô trazendo um viés mais liberal, não libertário, mas pé no chão. Os 3 poderes, como que eles vão resolver isso? Como que isso poderia ser votado de uma forma a ser passado para um plebiscito ou referendo, tendo algumas regras de votação? Que existem regras de votação para você chegar nesse aspecto, nesse âmbito. Então, assim... Tá complicado, a nossa democracia, é uma democracia que está falhando, né? E outra coisa, às vezes a gente fica pensando, poxa, é que as pessoas trans existem mais em centros urbanos grandes, né? No interior, assim, a gente não vê tantas pessoas trans, até que tá aumentando significativamente, né? Sim. Mas, às vezes a gente fica pensando, poxa, isso daí existe poucas pessoas que são trans, tal, não vai ter um impacto real. Mas, mano, a gente tá falando de um país que tem 200 milhões de população. E uma
faixa dessa população é trans, tá ligado? Uma Isso, faixa. traduzido em números, são muitas pessoas, tá ligado? Tipo, Sim. muitas famílias que podem ser impactadas com essas legislações, sabe? Sim. Então, Com não sei, certeza. sabe? É algo a se pensar. Incongruência de gênero é um termo da ciência, Ok, que é o quadro do desconforto persistente, consistente e insistente com o seu gênero. justo. Certo? Isso é a definição disso. Essa é a definição. A disforia, que é o que você está falando, qualquer pessoa pode ter. Ok. Cisgênero ou transgênero. Sim, Não sim, importa sim. quem seja. E Pode ser. busca procedimentos para se adaptar para isso. O que a gente está falando é que, na minha visão, a gente tem que ter políticas públicas adequadas que possam fazer acompanhamento, mas... Eu entendo, Só um pouquinho. mas é Só um pouquinho. romântico. Mas não é romântico. idealista Não o que é você rom- está colocando. não é romântico. Eu queria que... Não é idealista. Ela é muito cientificista. Eu queria que, tipo assim, quando rolasse essas discussões, um deixasse o outro falar pra sempre ali até terminar e o outro continuasse. Ele tá entendeu? interrompendo muito então, ela. muito E chato. eu acho ela muito educada e é muito Sim. simpática. Então, assim, dá pra debater com ela. Eu acho que pra chegar num nível de você não... É Michelle o nome dela, né? De você não conseguir debater com a Michelle, pelo que a gente viu no debate com a Arthur Duval, você tem que ser um pouco pau no cu, porque ela é muito Sim. cientificista. Ela me lembra um pouco a Espectro Cinza Sim. no jeito de debater, sabe? Tipo assim, não leva nada pro coração e é bem centrada. E ela chega lá e ela fala o que ela pensa, e ela escuta o outro, e aí ela fala o que ela pensa. E é isso aí, tem que ser Nada isso aí, pessoal, pé nada no chão. pessoal, nada prolixo. Eu gosto assim também. Não, O que eu tô que a te gente dizendo é o que a precisa gente ter tem políticas. hoje. Não, o que Aí me eu já acho que assusta, saiu um peraí, pouco do quando pé ela no vai chão, então sabe? precisar Da aqui, ó. política. Aí eu já acho que saíram um pouco de mão, É. tipo, saíram do pé no chão, sabe? Tá Políticas de na acompanhamento. internet, a gente está na internet advogando que crianças passem por esse tratamento quando um adolescente está no Pelo TikTok acompanhamento. ouvindo falar sobre a transição de gênero, transiciona sem médico, Tá, sem olha só. auxílio, sem nada. Então o que eu tô pensando com você Certo. é que o próprio Alexandre Sadé, ele fez um artigo e disse que 1% das pessoas são transgênero. E aí, Isso, o que ele fez? concordo. Ele voltou o estudo porque a acabou fazendo uma movimentação para ele rever o que ele falou. Ele teve Não, que mas- voltar atrás porque aquilo ali caiu mal, dizendo que as 1% pessoas das pessoas sofrem. trans são... que ele, 1% das pessoas são porque trans caiu ele mal. também caiu mal. Depois Como? você Por quê? olha, você Mas vai por ver que os caiu dados a mal? apresentar aqui. Por que Porque caiu mal? ele disse também ali que as pessoas são... Eu não sei se existem pesquisas que falam se existe disforia de gênero em animais. A única coisa que eu sei é que o peixe ele pode virar homem ou mulher, de pode acordo crer, com... já vi também. Sobre essa questão aí que ele falou de, tipo assim, pegou mal, não é na questão de, tipo assim, tá um número maior, não? Tipo, não do sei. que eu acho que é uma fatia menor da população, não? Provavelmente são uma fatia infladas bem de uma menor que forma 1%. como se fosse um contágio social. 1% é muita coisa. Se for olhar. 1% da população é muita coisa. Com certeza pegou mal. Pra quem conhece de estatística, falar que 1% da população então, é trans. mundial é... Tanto que aumentou. Foi voltar. Eles levantaram? Tava bom, tava bom. Tá bom, né? Obrigado. Contágio social. Né? Obrigado. Se você quer criar um app, mas Toda não faz vez ideia para de nessa como mesma programar propaganda. ou por onde começar, Eu já sei conheça programar, a vai se... A Vamos pessoa ver que tem o mesmo essa, vamos sobrenome ver que eu. essa. Ah, é? É, De Castro também. É, então- Tudo bom? Tudo bom? Prazer, Michelle, sou Julia de Castro. Prazer, Júlia, tudo bem? Ela é Eu o sei quê? que você é. Júlia Castro, Vamos direto historiadora. ao ponto. Aqui a afirmação que você fez foi que os conservadores usam das crianças para poder Isso. diminuir os direitos trans. Isso. Isso é uma mentira, é uma falácia. Não, falácia não é sinônimo de mentira, tá? Tudo bem, Então, mas beleza. vamos seguir nesse caminho. Isso. É uma mentira, porque nós conservadores sempre protegemos as crianças contra as coisas que a gente acha moralmente não éticas. Moralmente ou Antiéticas. cientificamente vocês acham um problema? As duas coisas. Tá. da mesma forma. Aqui Eu ela acho que deu as uma, duas deu uma coisas. pegada nela, assim. Porque talvez cientificamente os conservadores pequem um pouco. Sim. Eu não vejo conservadores sendo tão cientificistas. Agora, liberais, libertários e até uma galerinha ali da social-democracia, eu acho que é mais cientificista Sim. que os conservadores. Mas, vamos ver, né? Talvez eu me surpreenda com essa menina Como é que a aqui. gente não quer que as crianças sejam expostas ao álcool, a Uhum. gente não quer que as crianças sejam expostas a hormônios. Mas crianças não são opostas a hormônios. Não Isso, são, expostas. elas não são expostas a hormônio. Tá na, legislação, As né? crianças não. Não são. O E, processo inclusive, é começa, estritamente proibido no Brasil. Eu acho que é. Acho que o processo começa em qual idade? Acho que O CFM, eu acho que proibiu, não sei se foi em 2024 ou 2025, que eles proibiram veementemente que crianças não acho que criança não Né, pode nenhum tipo de tratamento assim. pode. Deixa eu ver. Criança não pode. Vamos olhar a legislação. Criança é o que no Brasil?
Criança, eu acho que até os 14, ali, 13, 14 É, anos. até os 14 anos, provavelmente. Mas no Brasil, só a partir dos 18 anos que começa o tratamento hormonal. Show. Então, assim, a criança que tem a disforia de gênero ser acompanhada por um psiquiatra ou psicólogo, eu não vejo problema nenhum. Também acho Eu não vejo problema tranquilo. nenhum. Uma criança também querer já entender isso e trabalhar isso até o momento em que ela puder tomar uma decisão enquanto adulto. Isso, Não eu há também problema concordo. algum. Os hormônios. A partir do momento que elas começam uma transição de gênero, sim. Não, quando? Não, Ué, Em que idade Ela você foi sem começa estudar. o tratamento hormonal? ela foi sem estudar. Falando assim, ó, da realidade brasileira ou a gente pensando em, mundialmente? em qualquer realidade, mas como a gente está no Brasil, vamos tratar do Brasil, né? Claro. Quando a gente está falando de tratamento hormonal, A você não está partir dos falando 14 anos. de bloqueio púbero, você está falando de tratamento hormonal. Tratamento hormonal a partir dos 16. Mesmo na resolução anterior do CFM, era a partir dos 16. Sim, Então, criança não hormoniza. certo. Não, é a partir dos 18. Peraí, até a data da gravação deste episódio permitia após os 16 porque anos. é isso. Então mudou em em abril de 2025. Abril de 2025. Foi o CFM que mudou. Tá? Começava então, aos 16. A gente deu uma estudada no caso antes de trazer, mas é 2025. Foi abril de Abril 2025. de 2025. Dependente. Pode acontecer que no estágio Tanner 2, que é quando começa o desenvolvimento de um adolescente, né? A criança passa pelo estágio de entrar na adolescência, pode haver o retardo desse processo através de medicação. E detalhe, esse processo foi desenvolvido para crianças cis que tenham puberdade precoce. Mas por Então que isso é que a gente- bloqueio púbere, é para atrasar o processo para que se tenha mais tempo para tomar a decisão sobre a criança ser trans. Agora sim eu entendi o que é esse bloqueio Os que ele 2 falou, anos ali, bloqueio né? púbere. É. Bloqueador de puberdade. Você atrasa Agora a eu puberdade pra entendi. pessoa pensar mais, né? Tá vendo? Eu Mas tava mesmo pensando assim, outra mano, coisa. eu até Eu acho imaginava que algo isso nesse é- sentido, mas eu não isso sabia é- a finalidade, entendeu? Eu também não. Eu imaginei que era um bloqueador hormonal mesmo. Mas dentro desses 2 anos, continua a mesma questão. O desenvolvimento do cérebro ali só é completo aos 21, Sim. 22 anos, tá Então ligado? agora que ela explicou, é pra aumentar a janela pra própria De pessoa decisão, né? pensar e Bacana. decidir. É porque aí dá uns Interessante. 16 anos, ela decide, vai tomar bloqueadores, 17, 18, já é maioridade. Bacana. Então o bloqueio da puberdade é isso. Eu achava que era outra coisa, mas enfim, bacana. Então, mas vamos falar Eu só não da sabia que era disforia para essa finalidade. É, mas então eu sabia eles que atrasava a têm, puberdade. existe uma organização muito grande, né? É bom ver esse tipo de debate porque cai por terra muitos preconceitos que a gente tem Sim. a respeito da própria transexualidade, do padrão transgênero ali, etc, né? É interessante. Mas assim, eu conheço algumas pessoas trans e a maioria, tipo, conhece essas coisas, mas não tem acesso a esses Aqui esses no remédios, Brasil entendeu? se popularizou a ideia de que nós, libertários, somos conservadores. Eu acho que isso vem muito de Hoppe, tá? Acho que isso vem muito do Hoppe. Cicely Mises, tipo assim, era o cara mais progressista possível. Rothbard tinha pautas progressistas e aí veio tipo aquelas merda no Twitter de incel, tipo Mises Capital, os caras que sim. sujaram o nome do libertarianismo. Eu nunca vi tanto LGBTQIA mais libertário, igual eu tenho contato de outros países e etc. Tem uma comunidade LGBTQIA mais gigantesca de libertários que eu participo de grupos, Furry etc. também. Então, assim, às vezes a pessoa pode assustar vendo que eu concordo com a transição de gênero e falar, mas Eu penso você não assim, cada um deveria. tem sua liberdade individual, tá ligado? cada um se quer tem- fazer, se faz. quer fazer, faz. Mas Agora- você ter a certeza, entendeu? Tem que ter essa discussão a respeito das crianças e dos adolescentes, porque a liberdade individual deles tem que estar atrelada com a oposição parental e familiar. Eu penso também que é porque eles estão na área cinzenta entre eu sei o que eu estou fazendo e eu sou um adolescente inconsequente, entendeu? Eu não tenho nem a penso minha isso. Essa é a formação minha ideia, cerebral entendeu? direito e eu já quero tomar essa decisão. Isso, eu penso isso. Tipo, você não tem... Mano, é que tipo assim, eu já sou velho, eu tô quase 30 anos, tá ligado? Uhum. Eu vejo coisas que eu pensava nos meus 16, 17 anos, eu falo, poxa, menino, não sabe nada da vida, tá Existe ligado? uma mudança radical, então assim, eu entendo o ponto, eu achei interessante Por que aqui. que não deixa pra começar essa questão hormonal? Essa mulher é depois dos ruim, não 18 gostei anos? dela não. Porque a partir do Essa momento que tu historiadora aí. passa pelo estágio Tanner 2, entra em estágio Tanner 3, efeitos que ocorrem na adolescência se tornam irreversíveis. Vou te dar um exemplo. Mas você não acredita na integridade da criança, na proteção Eu dela? acredito, mas eu acredito na integridade de Não todas tem nada as a ver com o que crianças. ela tá Você falando. acredita só quando dá algum problema. Essa historiadora claro. aí, pelo que eu entendi, ela tem a visão que todo mundo, tipo, a massa brasileira uma visão tem. cristã, tipo, talvez.
Eu acho que Ela é uma não visão... quer, eu acho que ela não quer falar que é uma visão cristã, mas assim, ela foi completamente despreparada. Sim, é uma visão que eu acho que é inflexível também. É muito inflexível. Você deve estudar pelo menos o que o O CEP Conselho falou. Federal de Medicina falou. Pelo menos isso. Você poderia debater com isso. Uhum. Tipo assim, a gente tá aqui já em 2 horas de gravação e nesse momento todo a gente vem debatendo a mesma questão para fixar isso, porque não tem como a gente não ser prolixo nesse mas sentido, assim... né? Ela conhece bem a luta dela Uhum. e a gente traz as discussões e agora os prolixos somos nós que ficamos aqui na ignorância e etc, só escutando e pensando, tá, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, isso aqui deve ser, né? Assim, eu penso que não é nem questão de estudar, é questão de, tipo assim, você ter a consciência de ouvir a outra parte e entender, entendeu? É. Eu acho que muito do problema do pessoal conservador de direita, eu não digo nem conservador de direita, é isso aí mesmo. Porque eu conheço conservadores de direita que, tipo, eles estão abertos a conversar, entendeu? Mas eu acho que isso daí é a massa brasileira, o brasileiro médio, entendeu? Eu acredito que a grande maioria das pessoas, elas não estão preparadas, elas não sabem nem que existem, entendeu? Tipo, elas não têm Muito, consciência por das exemplo, coisas. eu sendo libertária, muito social-democrata me segue, muito socialista me segue, porque da premissa e do ponto de vista progressista, eu sou mais progressista. E é sempre assim, os conservadores, eu não acho que eles são a massa muito inteligente da população. Então. Eu não acho. Eu acho a direita liberal muito mais parecida em pautas com a esquerda do que com a direita conservadora. O maior exemplo disso é que nos Estados Unidos, os liberais, eles têm essa sede, sim, pelo capitalismo, eles não são contra, mas eles têm eles seguem muitas pautas sociais que são de extrema importância e é isso. E é isso. É isso. Eu penso igual. Eu não quero que uma criança bote silicone, por exemplo. Aí, Eu também não. aí, mano, Eu também que não. ideia. Então, concordamos nisso. Que criança. Eu também não, ela deixou claro, Então. eu também não. Porque o tempo todo, ela é muito cientificista, o pessoal talvez não entendeu o que ela disse. Essas pessoas passam por tratamento e ela ainda falou assim, o caso de crianças, né, que já estavam fazendo o tratamento hormonal eram muito baixos. E teve ali aqueles 2 casos emblemáticos da desistência, etc. Talvez na concepção dela, esse criança bate ali os 16 anos, não sei. Não, mas, Que era o que podia antes, né? O que eu penso? Existe um livro, eu vou estar sendo aqui bem clichê, existe um livro chamado A Arte de Ter Razão, de Schopenhauer. Lá existem vários estratagemas onde você pode vencer um debate sem ter razão. Um dos estratagemas que existem nessas discussões, né, é o famoso espantalho, né? Você cria um espantalho do que você acha que é a coisa e começa a bater nele. Ela criou um espantalho de que esse movimento é colocar silicone em criança, fazer criança, sei lá, criança, tá ligado? Tipo, ela criou um espantalho do que é, mas não tipo é. E começa a bater nele, entendeu? Ela acha que é tipo crianças tocando em homens nus, né? Isso, Que o é Lula isso tava aí. até presente, ela acha que é tipo isso. Não tem nada a ver. Silicone. Não tem nada a ver. Exato. E criança não põe silicone. Sim. Tá. Não, ela coloca. Qual criança que coloca silicone? A partir dos 16 anos a gente pode... Tá, então. Mas 16 anos não é criança, segundo a legislação. Eu não sou legalista, positivista, na real, de acreditar que um papel vai editar as coisas. Eu acho que é muito novo, eu fico me questionando, por que uma garota de 16 anos tá com problema com o próprio corpo de querer colocar silicone, disforia, tá ligado? é uma disforia de imagem. Sim, de imagem. Não tem necessidade, e eu acredito que é Ainda muito por nem conta da sexualização de criança, né? Peraí, eu tenho que botar Dei uma de felca aqui. Eu não acho que é saudável, entendeu? Eu acho que tem uma questão tão discutível quanto essa questão de transição em criança, sim, entendeu? é discutível, é debatível. Os particulares. Então é adolescente, e aí é com autorização dos pais. Mas você não acredita Não é? que a criança Não e o é? adolescente eles fazem parte Mas do não mesmo é? sistema? Ela é terrível, assim? eu não gostei dessa Os pais historiadora. chamam- Ela é terrível e eu acho que a Michelle tá indo bem. Tá. Eu vou deixar mais um pouquinho porque eu me Bom. diverti. A gente precisa Fazem parte proteger da a mesma integridade. lei, que é o Certo, ECA. exato. Fazem parte da mesma lei, Exato. sem dúvida. Só que um adolescente de 16 anos precisa de uma autorização dos pais para fazer algumas coisas, enquanto... Já fui votar. Agora que ela saiu, vamos encerrar aqui. Eu acho que é uma boa. Olha, eu gostei bastante da Michelle. Achei ela muito inteligente. A Michelle me lembrou a Espectro Cinza por alguma razão. Que a gente a ama. A gente ama ela. Eu acho que pessoas cientificistas, elas têm uma tendência a se prepararem mais, elas sabem o que elas falam. É por isso que eu falo, eu sei que a religião é um ponto muito importante, um aspecto muito importante aqui no nosso país. Mas, assim,
isso não vai ditar no dia a dia debates, né, que tendem a ser congruentes para algum lado ou para alguma exposição. Então, eu acho muito mágico, assim, a pessoa ser cientificista nesse nível, Sim. centrada, saber o que tá falando e saber pelo que ela advoga, né? E é bom de papo também, Bom uma de oratória papo, boa uma oratória perfeita, e a gente gostou muito da também. Michelle. É isso aí. Gente, um abraço pra vocês. Se inscrevam no meu TikTok e se inscrevam no meu... Não se inscrevam, não. Me sigam no TikTok. Se inscrevam no meu canal do YouTube e me sigam no Instagram também, tá? É isso É aí. isso. Link na descrição. Link Até na mais. descrição. Exato, link na descrição. Até mais.